Fala tudo bem? Tudo legal? Nós vivemos um tempo de muita alta glorificação de líderes, de gente que cultua celebridades religiosas, gente que vai longas distâncias à procura dessas figuras majestosas, enfim, marketing pesado promovendo celebridades, celebridades que são celebridades do culto. E lendo um autor chamado Henry Nouwen, eu aprendo tanto sobre o conceito de ministério descendente, aquele sujeito que faz e que serve a uma determinada comunidade, a um determinado projeto, sem a intenção de se autopromover ou tornar as pessoas a quem ele se dirige e a quem ele serve dependentes ou agradecidas de tal forma que esses sujeitos se transformem em pessoas fundamentais, essenciais, relações de dependência. O Henry Nouwen consegue nos seus livros falar de uma espiritualidade que é ao mesmo tempo visceral e zen. Consegue ter uma intensidade, uma força tão grande, não é? Expressiva, mas ao mesmo tempo é tão simples, é tão suave. Mas, para além do conteúdo dos seus livros, tem o gesto desse ser humano. Ele era um catedrático, um professor de importantes universidades europeias e depois americanas, mas ele abdicou, abriu mão de tudo e foi morar no Canadá, numa casa em que, na verdade, era uma comunidade de pessoas deficientes físicos e mentais. Mas ele não as reduziu. Ele percebeu que tudo que reuniu ao longo da vida não servia muito para aquelas pessoas. Ele não impressionava a plateia da casa, da comunidade, com suas palestras, com sua sabedoria, com suas experiências. Portanto, ele percebeu que tinha que ressignificar tudo. Ali era muito mais o gesto do serviço do que propriamente a palavra erudita. E isso não o diminuiu. E isso não o transformou de forma a frustrá-lo, como se ele tivesse perdido a sua importância ou relevância social. Daí ele tira o conceito de ministério descendente. Padres, pastores, líderes, se puderem aprender esse tipo de espiritualidade que se esvazia para que o outro seja servido, repartir pão, vinho e também carinho, não é algo que diminua a quem quer que seja. Muito pelo contrário, é algo que nos satisfaz como servos que devemos ser, como pessoas que queiram o bem do outro sem tentar tornar o outro dependente ou agradecido de tal forma que, de certa forma, mantenham uma relação de dívida, né? Isso é tão ruim, não é? Mas é tão usual, é tão frequente nos ambientes cristãos, nas igrejas, em que líderes se auto-perpetuam, se promovem e o humilde servo de Deus se coloca numa condição cada vez mais em evidência para que os outros se tornem devedoras. Não é este o modelo. E a bem da verdade, Henry Nouwen teve a quem imitar. Teve um líder que se esvaziou de tal forma que, sendo quem era, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou e serviu. E no serviço se transformou em essencial para as nossas vidas. Sigamos o exemplo do Cristo, que Henry Nouwen seguiu tão bem e que nos indica e que sinaliza ainda de forma tão convincente. O ministério descendente é muito melhor do que os ministérios triunfantes ou, quem sabe, os ministérios das celebridades cristãs. Este não é um modelo bom, mas é um modelo usual. Que a gente consiga, portanto, olhar, focar e seguir o melhor caminho. E o melhor caminho é o ministério descendente. Um abraço.